Boa noite, boa noite, boa noite. Opa! Coisa maravilhosa, que bênção! Coisa boa. Boa noite, Sandra, Guilhermina, Elaine. Isso. Oh, coisa boa! Olha, já tinha um monte de gente aqui esperando, gente. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Isso aí é para nós, todos nós juntos, podermos dizer bravamente, 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 que o Brasil é do Senhor Jesus e as portas do inferno não prevalecerão. Amém? Amém? Então é justamente isso. Hoje inicia essa série que nós vamos estar juntos. Hoje, quinta-feira, sexta-feira, sábado, nós vamos estar juntos. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa estar unida cada vez mais, unida, porque cada dia nós vamos estar trazendo um pastor, uma missionário, um líder, né? Um pregador, um evangelista, alguém, uma pessoa de Deus que vai trazer a palavra para nós aqui, e essa palavra vem fortalecer a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria, sim, porque o povo de Deus, ele não pode baixar a cabeça, gente, eu não costumo baixar a cabeça, gente. Eu não posso baixar a minha cabeça, gente, eu não vou baixar a minha cabeça, nós não podemos fazer isso. Então, se vocês estão aí entrando e vão convidando outras pessoas, convide outras pessoas, vão convidando, por quê? Porque nós precisamos nos fortalecer na fé, nós precisamos parar de dizer e se, eu não gosto desse se, eu não gosto desse se, nós temos de dizer sim. Nós temos de dizer que nós iremos vencer, porque com Cristo e em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? E durante todos esses dias, nós iremos mostrar, nós precisamos conscientizar. Sim, tem um monte de gente, tem cristãos que precisam inclusive ser conscientizado das pautas de esquerda, das pautas que ferem os nossos princípios, que ferem os mandamentos de Deus. Então nós precisamos olhar e dizer, peraí, a que Deus eu sirvo? Porque a dois eu não posso servir, nós só podemos escolher e servir a um Deus. Amém? Amém, igreja? Então hoje para mim é um grande prazer. Hoje nós vamos estar iniciando essa série. O Brasil é do Senhor Jesus e as portas do inferno não prevalecerão. Com o pastor Hugo. O pastor Hugo, o Alisson, ele é do Acre, de Rio Branco, Acre. Ele é pastor sênior, da igreja Ministério Profético, vocês irão conhecer. Ele é uma bênção, ele é casado com a Josiane, ele é pai, ele também tem um Pedro, né? Ele é pai do Pedro Benjamin e do José Bernardo. Vocês vão ver que esse pastor, assim como tantos outros que vão estar aqui comigo durante todos esses dias, vocês vão ver que são homens, são mulheres que têm voz profética, e que estão fazendo a diferença, estão sendo usados por Deus aqui na terra para fazer a diferença. E o pastor Hugo é justamente essa pessoa, né? Essa pessoa, ele é uma voz profética que Deus tem usado para fazer a diferença na terra. Ele faz a diferença
lá no estado do Acre, em Rio Branco, mas a voz dele vai vir, olha, nós iremos, vocês estarão conhecendo ele hoje aqui conosco. Ele irá conversar conosco, ele irá trazer a palavra, porque hoje mesmo ele disse para mim, irmã Cláudia, olha o que Deus tem falado comigo o dia todo, o dia todo, o dia todo. Isso é uma bênção. Eu disse, pastor, eu sei disso porque Deus já me avisou. Eu vou ficar bem quietinha, pastor, eu vou ficar quietinha porque é o Senhor que precisa falar. Deus vai usar o Senhor para falar para este povo que precisa, nesse momento, está ouvindo, se animando. Nós precisamos nos animar. Olha, quando nós desanimamos, olha, em qualquer situação da vida, o desânimo, ele é fatal. Nós precisamos nos animar, e principalmente nós que temos ao Senhor, que somos povo escolhido de Deus, principalmente nós temos de estar de cabeça erguida. Mas eu trouxe um texto bíblico para nós, para ler para a gente, mas o pastor já está aqui, deixa eu convidá-lo. Em seguida, eu irei ler esse texto. Espera aí, só um momentinho, gente. O pastor Alisson já entrou, tá? Eu vou estar convidando ele. Isso. Pastor Hugo. Opa, doutora, paz, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem, pastor Hugo? Tudo bem, tá tudo na bênção, glória a Deus. Glória a Deus, pastor Hugo. Olha, eu Sim, gostaria, eu tinha já falado algumas coisas aqui ao seu respeito, mas eu quero que o senhor se apresente, dê boa noite ao pessoal, né? Fale um pouquinho aí do seu ministério. Eu já falei também que o senhor tem um Pedro aí, eu também tenho um Pedro. glória a Deus. Então, o senhor pode se apresentar, fique à vontade para cumprimentar as pessoas, os irmãos, né? E todo mundo que está conosco neste momento. Amém, pastora, doutora Cláudia, tudo bem? Todo o povo da Alagoas, todo o povo de Maceió, todo o povo desse Brasil, do Nordeste, que é um povo lindo, abençoado. Aqui quem Amém. fala é o pastor Hugo, né? Eu pastoreio aqui em Rio Branco, no Acre, isso mesmo, o Acre existe, isso. Região norte do Brasil, nós somos daqui, viu? Só para você ver, aqui no Acre ainda é 7 horas da noite, aí já é 21 horas. Então nós estamos aqui, ainda não jantei, viu? Ainda não jantei, né? Então, nós somos pastores aqui, né? A gente tem 2 ministérios aqui no nosso estado e a gente tem viajado esse Brasil, né? E o mundo aí pregando o evangelho. E por esses dias Deus tem nos incomodado, né? Para orarmos pelo nosso Brasil, pela nossa nação e para que a gente tenha esse alinhamento, né? E a doutora Cláudia nos procurou para que a gente tivesse esse alinhamento, né? Foi de Deus, o Espírito bateu logo, confirmou para a gente fazer essa live. E a gente está aqui para falar algumas coisas concernentes ao reino de Deus e o que o Senhor quer para esse tempo, para a nossa nação. A gente tem um ministério de um profeta, né? A gente é conhecido na nossa cidade como um profeta do Senhor, né? Não apenas como aquele que profetiza, mas aquele que direciona através de uma palavra. E eu creio que, com certeza, o Senhor vai nos nortear para aquilo que Ele quer para esses dias. Amém, doutora? Prazer estar com a Amém. senhora aqui, viu? Amém, amém. Agora, ó, eu quero ler um texto bíblico e depois do texto bíblico eu vou passar a palavra para o nosso pastor Lu. Eu creio que Deus conversou muito com ele, muito com ele. Ele tem aí muita coisa, um recado especial da parte de Deus para todos nós, né? Para o Brasil, amém? E o texto
que Josué 1:8 diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Amém? Então, pastor, fique aí à vontade, a palavra é sua e eu quero ouvi-lo, porque eu quero me encher de fato da palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? Meu querido amigo pastor James, que é aqui do Acre, né? Entrou aí, que Deus abençoe, pastor James, e todos aqueles que nos acompanham deste Brasil. Inclusive, eu já recebi uma exortação do Senhor aqui, doutora, né? O Senhor disse que era para me ter vindo com a camisa do Brasil, né? E eu estou tentando aqui, né? Peguei um pano amarelo aqui, eu estou dentro da igreja aqui, né? Para a gente fazer esse símbolo da nossa nação. Nós temos que ser patriotas, nós temos que ser, né? Defender essa nossa bandeira, né? E o Senhor me confiou algumas palavras para hoje, né? Confirmando algumas coisas sobre o nosso país, né? Que está lá em Mateus, capítulo de número 27 e o versículo 57, né? Você que tem Bíblia, que possa nos acompanhar, você pode ver pelo seu smartphone, ou você pode abrir a sua Bíblia aí, ou então a gente pode verificar aqui, ou então apenas acompanhe. Lucas, capítulo 27, Mateus, o versículo é o 50, sim. Na verdade, é Mateus 27, me perdoe, Mateus 27. Mateus 27. Se a gente fosse para Lucas, seria Lucas 23. Mas nós vamos em Mateus 27, 57. Tá me ouvindo bem, doutor, aí? Muito bem, muito bem. Amém, amém. Também estou conseguindo lhe ouvir bem. Graças a Deus. Mateus Diz 27. assim, Mateus 27, versículo 57 em diante. E diz assim: e vinda já à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, o qual também era discípulo de Jesus. Este chegou a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe dessem o corpo. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que tinha aberto na rocha. E depois de lá, uma grande pedra, a porta do sepulcro, foi-se. Amém. Até aqui. Esse José de Arimateia, doutora e todos que nos acompanham, você que está agora, fique ligadinho, preste atenção em tudo, se desligue de tudo e tente prestar atenção no que vai ser dito aqui, que eu tenho certeza que vai ser uma palavra que vai nortear a sua vida para sempre, vai nortear a sua vida para uma mudança, para uma transformação de um patamar de entendimento. Segundo Romanos 12:2, diz assim, ó, não se confunde com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Tem gente que acha que vai mudar de situação quando ele muda de casa, quando ele muda de roupa. Não, 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 não. É uma mudança de mentalidade. Inclusive, já vai a primeira palavra, hein? Já vai a primeira palavra revelada, hein? Para o nosso país mudar. É a nossa mentalidade como nação, como povo, que precisa se mudar. É o nosso pensamento. Então, José de Arimateia, ele era um senador da República, né? E alguns outros, eles eram um senador. Nessa versão que a gente leu de Mateus 27, ele aparece como um homem rico, como um homem rico. Em outras versões, a gente também vai encontrar lá em Lucas 23, ao versículo 53, a gente também vai encontrar em Marcos 15, 43, a gente também vai encontrar em João 19, versículo também 43, 38, melhor dizendo, que vai falar todas as referências sobre José de Arimateia. Eu estava dando uma estudada sobre José de Arimateia,
Ele era um homem mercador, que tinha vários navios, trabalhava com isso. E o interessante eu já estou dando uma mensagem pós. Depois que Jesus é morto, depois que Jesus ressuscita e vai morar com o Senhor à direita de Deus, segundo esse estudo pelo Wikipédia, diz que José de Arimateia, doutora, ficou 13 anos preso. José de Arimateia ficou 13 anos preso. Tomaram tudo, toda a riqueza dele, dividiram entre os irmãos e a família, dividiram entre a família, o povo da cidade. Depois, olha que interessante, José de Arimateia é solto e Tibério Alexandre, não Alexandre o Grande, mas Tibério Alexandre assume o governo da Judéia e ele vai chamar José de Arimateia para ser sócio dele. Olha que incrível, eu fiquei maravilhado, vai chamar ele para ser sócio. Porque José de Arimateia voltou a trabalhar com navios e começou a se destacar. Agora preste atenção, como que um governador que assume uma missão chama um homem que passou 13 anos preso. 13 anos preso para ser sócio. Era um homem atualizado. Aí o senhor falou comigo, doutor, que a riqueza não está no que temos no bolso, está naquilo que nós temos na mente. José de Arimateia tinha segredos que outros não tinham. Tinha atitudes que outros não tinham. E outra. Ele tinha um compromisso com Deus. Aí está o segredo da nossa vida mudar. Meu irmão, minha irmã, você que me acompanha. Você quer que a sua vida mude? Invista no reino de Deus. Invista no reino de Deus. O que José de Arimateia fez 13 anos antes? Ele investiu num corpo morto. Jesus estava na cruz, de forma carnal, de forma presencial, já tinha acabado para Jesus. Jesus não tinha mais nada para dar para ele, não tinha mais uma palavra profética, não tinha mais uma oração, mas ele estava lá para investir o que ele tinha. Suas economias, seu tempo e sua influência. Porque ele foi perante Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Agora pega essa revelação. O corpo de Jesus está morto naturalmente, de forma natural, fisicamente. Jesus está morto, Jesus homem, está morto. Não tem esperança. Agora vai uma revelação. O que se parece à igreja hoje? Parece um corpo morto. Parece um corpo que não tem vida. É aí que eu aprendo uma coisa. A vida não está no corpo físico. O templo não está na parede, está morto. Mas tem vida nas mãos de José de Arimateia. De vários José de Arimateia. Eu e você estamos nessa representatividade. De sermos um José de Arimateia nesse tempo. Amém. E vamos investir o nosso tempo, que vamos investir nossa economia, e outra, que vamos investir a nossa inteligência, porque José de Arimateia vai usar a influência dele perante Pilatos, a posição dele de senador foi importante. É aí que a gente entra para o nosso tempo no Brasil, onde a gente vê cristãos, igrejas evangélicas, dizer que não é importante ter político cristão, que não é importante o crente se envolver com política, que não é importante a gente estar no meio, não, a gente tem que cuidar da igreja, a gente tem que cuidar lá do nosso templo, de deixar o nosso templo bonito, a fachada bonita, a gente tem que ter a melhor placa, a gente tem que ter a maior igreja da cidade. Não. Os nossos governantes têm que ser crentes, os nossos deputados têm que ser crentes, os nossos vereadores têm que ser crentes. Tem que professar na nossa fé. Amém. Quanto mais pessoas que defendam os nossos ideais, melhor. O corpo de Jesus não foi escarnecido de uma forma putrificada, ou seja, ele não se tornou de uma forma podre, ao exposto, a céu aberto, porque teve um senador para ir perante Pilatos rogar por ele. Amém. Rogar por ele, eu quero o corpo morto. Nós precisamos de homens de Deus lá na Assembleia Legislativa. Nós precisamos de homens de Deus no Judiciário.
Nós precisamos de homens de Deus no STF. Amém. Precisamos. A gente não acordou, Brasil, que o próximo presidente da República vai colocar 2 ministros do STF lá. Ele vai indicar. Ministro do STF não vai por votação, vai por indicação. Se eu não prestar atenção quem eu coloco para governar nossa nação, nós vamos colocar as coisas favoráveis. Aborto. Desfiguramento da família. Uma desestruturação, desfacelamento da família. Onde homem e mulher não vai ser mais como referência de pai e mãe. Vai ser agora referência de cuidador. Cuidador não é pai. Cuidadora não é mãe. Pai é pai, mãe é mãe. Jesus não abriu mão. Deus não abriu mão de ter uma família normal na terra. Amém. Quando Jesus nasceu, ele nasceu de uma virgem, de uma mulher que estava para casar com José, o carpinteiro. Jesus fez uma família de um homem, de uma mulher e de uma criança. Deus não abdicou de José ensinar Jesus como pai terreno. Deus não abdicou que Jesus tivesse uma mãe para cuidar dele. Nós não podemos apoiar o desfalecimento, a desestruturação da família tradicional. Nós não estamos aqui defendendo armamento, nós não estamos aqui defendendo violência. Nós estamos aqui defendendo um princípio. Família foi ortogada por Deus. Quando Deus criou o jardim, presta atenção nessa informação. Deus não começou com uma igreja. Deus não começou com uma igreja. Deus não começou com uma igreja. Deus começou com uma família. Adão e Eva. Exatamente. A igreja tem um papel restaurador daquilo que se foi perdido. A igreja tem um papel restaurador. E é com esse clamor que nós se levantamos. Não é que a igreja não quer deixar cada um fazer o que quer. Não é que a igreja quer controlar tudo, não. A igreja não quer controlar tudo, não. Nós queremos os nossos princípios. Nós queremos um país próspero. Salmo 32:2 vai dizer que bem-aventurado cuja nação, cujo Deus é o Senhor. Nós só queremos a paz. Nós só queremos a bênção. Mas o mundo quer guerra. O mundo quer a divisão. O mundo não quer a unidade. Não. Essa história de governo único, essa história de unidade de nações, é apenas para a destruição dos princípios de que Deus deixou através de sua palavra. Porque é o que nós estamos vendo. A esquerda, Satanás está por trás disso, se levantando para desfazer o que o Senhor levantou. Nós não podemos aceitar isso como igreja. Nós não podemos aceitar isso como nação. E toda vez que Deus está para fazer um projeto para levantar libertadores, há na terra espírito de morte. Escuta isso. Escuta isso. Toda vez que Deus está levantando projeto de libertação, toda vez que Deus está levantando projeto de libertação, o espírito de morte visita a terra. Sim. Colômbia, aprovado a bom. Argentina, encaminhado. Sim. Estão querendo empurrar isso de goela abaixo no Brasil. A igreja não vai se curvar. Nós vamos fazer como Cifra e Pua. Vamos ser como Cifra e Pua em Êxodo, quando Moisés nasceu. Vamos ter sabedoria, vamos ter graça e vamos ter habilidade de diálogo. Faraó chegou e disse: por que está nascendo judeu? Eu não mandei quando nascesse o judeu matar.
Ela disse, as hebreias não são como as do Egito. As hebreias são fortes. Quando a gente chega, as hebreias já têm dado a luz. As hebreias já têm dado a luz, não são como as egípcias. Sabe o que é isso? O Brasil não são como as outras nações da América do Sul. Oh, glória! O Brasil não vai se curvar. Não. O Brasil vai ter sabedoria como Cifra e Pua para proteger, para guardar os seus libertadores que estão nascendo. Está nascendo uma geração de libertadores. Aleluia! Glória a Está Deus! nascendo uma geração de libertadores, de homens e mulheres que vão fazer a diferença. A gente já tem prenúncios daí. Só que eu aprendo uma coisa. Só tem como Deus fazer uma mudança de geografia. Só tem como Deus fazer uma mudança de uma nação. Lá em Marcos 5, eu vejo duas coisas interessantes, doutora. Você que me acompanha, preste atenção você. A mulher do fluxo de sangue é uma geração que sangra há 12 anos. Mais à frente, a gente tem a filha de Jairo, que é uma jovem também de 12 anos. É uma geração que precisa ser levantada. É uma geração que precisa ser levantada. Eu aprendo. As duas estão no mesmo tempo. As duas estão no mesmo tempo. Mas qual é a diferença das duas gerações? Uma precisa ser curada, porque sangra das dores da vida. E a outra precisa ser levantada pelos que foram curados. No mesmo tempo, no mesmo tempo, no mesmo tempo, no mesmo tempo. Agora presta atenção. Uma sofre há 12 anos e uma tem 12 anos de idade. Agora é algo muito, muito forte que eu vou dizer. Só tem como a próxima geração ser levantada se a atual for curada. Amém. Porque Jesus só vai para a casa de Jairo. Doutor, escuta, anota aí. Eu sei que a senhora gosta das coisas de Deus. Jesus só vai para a casa de Jairo depois que a mulher do fluxo de sangue é curada. Só que tem um problema aí. A filha de Jairo, Jesus ajuda. Vai na casa, intercede, paga o preço. Mas a mulher do fluxo de sangue, Jesus não faz nada. Jesus não faz nada. É ela que tem que tocar nele. É ela que tem que tocar. Por quê? Porque é uma geração que tem cabeça. É a nossa. É a sua. É você que me acompanha. Não vai ser Jesus que vai apertar o 22. É a geração que tem cabeça. Amém. É a geração que tem mente. Se a gente não for lá tocar, a próxima geração está comprometida. Verdade. Jesus só se move para ir à casa de Jairo depois que a mulher do fluxo de sangue toca nele. Quer saber como ela era uma mulher de entendimento? Ela disse assim, ó: se eu tocar nele, certamente eu serei curada. Curada. É uma geração que decide. Atitude. A atitude está na nossa mão, Brasil. Brasil não está na mão de Deus. O milagre está com ele, mas quem tem que tocar é nós. Somos nós. Outro exemplo, que Deus não vai fazer tudo. Deus não vai fazer tudo. Quem lembra de Jairo? Na verdade, Lázaro, me perdoe, João 12. João 11, 12. Quem lembra dele? Jesus disse assim, Lázaro, vem para fora. Agora presta atenção. Antes disso, Jesus fala algo. Removam a pedra. Quem é que removeu a pedra? Foi Jesus ou os homens? Os homens. Aí ele grita, Lázaro, vem para fora. Vem fora.
Tem outra coisa, tem outro detalhe, tem outro detalhe, tem outro detalhe. Lázaro sai envolto de muitos panos. Quem é que desata Lázaro? Desatai-o, deixai-o ir. Novamente foi os homens. Brasil, tem coisa que a gente está pedindo para Deus que tem que decidir a nós. A gente tem que assumir a responsabilidade. Nós temos na mão a responsabilidade de não deixar o comunismo governar nossa nação. É verdade. Tem alguns dados alarmantes. Eu peguei aqui uma cola, para não ficar só profeticamente. Eu peguei aqui uma cola, dei uma estudada agora à tarde, e nós tivemos aí Lula 48,43% dos votos. Bolsonaro teve 43,20%. Lula teve 57.259.504 votos. Bolsonaro teve 51.072.345 votos. Sabe qual foi a diferença de porcentagem? Brasil, 5,23 de diferença. Os votos de Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes são 4,1% e 3,4%. Esses 7% seria o suficiente para a gente ganhar no primeiro turno. Seriam suficientes. Mas o que me pasma, doutora, e você, Brasil, que me acompanha, você que está entrando agora, fique informado, depois acompanha essa live, que a doutora deve deixar salva. O que me pasma é ter quase 20 milhões de pessoas que não foram votar. De que votaram nulo, ou votaram branco, ou nem foram lá se justificar. Isso me deixa preocupado, Brasil. Porque você que não foi votar, você que votou branco, você que votou nulo, você está dizendo, decidam por mim. O que vier tá bom. Se vem rato eu como, se vem cachorro eu como, se tem água barrenta eu bebo, se tem cachaça eu tomo. Comigo não. Comigo não. Eles podem ganhar, mas nós vamos se levantar. Nós precisamos ser como Neemias, nós não podemos ver os muros destruídos e ficar omissos. Podemos ser apenas 300, mas nós vamos à guerra. A guerra. Nós vamos à batalha. Juízes 8:4 vai dizer: eles estavam, pois, cansados, mas ainda perseguindo. Mesmo que tenha gerado cansaço, tudo que a gente tem visto. Nós não vamos parar, Brasil. Nós vamos continuar. Nós temos o segundo turno. Nós temos 28, 29 dias. E me deu um dado alarmante, doutora. Infelizmente, em alguns estados, a diferença de Lula para Bolsonaro foi alarmante. A Bahia é um exemplo. A Bahia, o Lula teve 69,73% dos votos. Ele teve 5.873.081 votos na Bahia. A Bahia tem 8 milhões de pessoas que votam. O Bolsonaro teve apenas 2 milhões na Bahia. São 4 milhões de votos de diferença. É muita coisa. A gente também viu esses dados no Maranhão. Diferença enorme, de quase 2 milhões. Vimos também no Pará, na região norte, diferença enorme. E todo o Nordeste, nada contra o nordestino, e nem para você que é dessa, que está aí nas Alagoas. Mas foi um fracasso a nossa votação no Nordeste. Isso nos deixa preocupados. Assim como Paulo vai dizer, estou abatido,
mas não estou destruído. Lá em 2 Coríntios 4, 7, 8 e 9. Estamos abatidos, mas nós não estamos destruídos. Nós não vamos se curvar. De forma Nós não vamos se curvar sobre esse espírito de domínio. Jezabel quer dominar. Mas ainda tem Elias. Ainda tem Elias. Nós somos uma geração de profetas, de homens e de mulheres que não vamos se curvar. Deus não vai deixar esse espírito governar o Brasil mais. Para a gente voltar para a Bíblia, eu queria abrir em Gênesis 45 para me finalizar minha fala. Versículo de número 16. Eu já falei bastante. Quero ouvir a senhora com todo o seu conhecimento, com toda a sua graça aí. Quero ouvir é o Senhor. Isso sim. Que isso. Legal, está todo mundo aí compartilhando, todo mundo participando da live. Que bênção. Deus abençoe todos que estão participando. Deixe Deus usá-lo. Ele está usando o Senhor. Amém. Gênesis 45, irmãos. Versículo 16. Você que me acompanha, diz assim: e se ouviu esta notícia da casa de Faraó, e era dito os irmãos de José, vieram e agradou aos olhos de Faraó e aos dos seus servos. E disse Faraó a José, presta atenção, diga a teus irmãos, faça isso, carreguem os vossos animais e partam e voltem para a terra de Canaã. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e venham a mim, de versículo 18, que eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerão da fartura da terra. Quero repetir esse versículo 18. Gênesis 45, versículo 18. Tomai o vosso pai, as vossas famílias, e venham a mim, que eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerão da fartura da terra. Sabe quem está falando aí? Faraó. Faraó está simbolizando um sistema de governo, um sistema governamental, autorizando o crente a prosperar, autorizando o crente a comer do melhor da terra, autorizando o crente a estar na melhor terra, na cidade de Gozém. Por quê, Brasil? Porque tinha José como governador daquela nação. O homem que temia a Deus. O homem que andava com Deus. O homem que tinha princípios de Deus. É só você fazer uma comparação, Brasil. Brasil, faz uma comparação, Brasil. Quem é que está com os princípios de Deus? A esquerda ou a direita? Lula ou Bolsonaro? 13 ou 22? Brasil, não é preciso nem você ter discernimento espiritual para você perceber. Eu sei que o Bolsonaro não é a pessoa perfeita, não é um cristão declarado, não é um homem que você diz assim, nossa, que você o admira, mas ele tem lutado com unhas, com força, com graça contra todos, e é o único presidente que eu vi enfrentar o STF. Único que tem enfrentado para defender princípios que nós professamos. Faraó protege a família de José. Ah, pastor, você que conhece um pouco de Bíblia, você diz, pastor, mas foi o próprio Egito que houve a destruição, perseguição, onde houve aprisionamento do povo. Sim, foi lá, mas José já tinha morrido. Esse faraó que autorizou o povo vir, já tinha morrido. Foram outras gerações. Na geração de José, crente não era pisado. Na geração de José, a sua família não foi maltratada. Seus filhos não passaram fome.
Amém. É verdade. Sua família não pereceu por quê? Porque ele tinha princípios e estava no posto mais alto da nação. Amém. Querido, eu sei que a Bíblia tem que se cumprir. Eu sou um pregador da palavra, eu sou um homem de arrebatamento. Eu creio no arrebatamento eminente, que Jesus pode voltar agora. Eu sei do anticristo, eu sei do falso profeta. Sei. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Na minha geração, Satanás não vai ter vez, não. Amém. Nós vamos denunciá-lo. Vamos. Nós vamos ser João Batistas. Sim. Não de forma agressiva, mas nós não vamos vender a verdade. Não vamos vender a verdade. Nós temos que acreditar no melhor para o nosso país. Nós temos que acreditar no melhor para a nossa nação. Eu acredito num país próspero, cheio do Espírito Santo, porque onde o Espírito Santo está, a miséria bate em retirada. Eu nunca vi o Espírito Santo estar em algum lugar e ter miséria. Nem eu. A presença de Deus entrou dentro da casa de Obed-Edom. O que aconteceu no Brasil? 3 meses a casa dele prosperou, que 20 anos não prosperou em Aminadab. Às vezes as pessoas aqui do Acre, aqui da região alta, onde a minha igreja fica num bairro periférico, e eles perguntam como que a nossa igreja prospera num bairro onde não tem uma economia alta, onde não tem tanta visibilidade. A minha igreja fica numa rua sem saída. E eles perguntam, inclusive o nosso amigo Éder Machado esteve aqui várias vezes, viu o que Deus fez aqui, inclusive foi ele que falou de nós para você. Ele ficou impressionado com o que Deus fez aqui em 3 anos. Ele disse, pastor, eu não encontrei uma igreja no Acre para ser tão organizada como a sua, de uma forma tão simples e abençoada. O segredo está aqui. Presença de Deus no lugar. Amém. Se a presença de Deus está no lugar, a miséria acaba. Por que que nos países africanos há pobreza? Excesso de macumbaria. Excesso de feitiçaria. Nunca vi feitiçaria trazer prosperidade para ninguém. Vê o pai de santo como é que ele anda. Anda se arrastando, anda doente. É verdade. E você não vê, você que é cristão, você que nem é cristão está acompanhando a gente agora. Olha o povo de Deus tem pouco, mas é sorrindo, é feliz, está comendo. Deus não tem deixado faltar o café, o almoço, a janta. Tudo aumentou, a inflação está lá em cima e a gente continua sendo abençoado, a igreja continua crescendo. Pandemia veio, a igreja cresceu. Porque nos momentos difíceis, os homens e as mulheres de Deus aparecem. É nessa hora, Brasil. O Brasil clama por você que é cristão. Você é a resposta dessa nação. Você é um José de Arimateia para investir num corpo morto. Você é a resposta de um clamor. Lá em Êxodo 3, só há sarça. Só há sarça. Só há sarça ardendo. Porque teve um povo que clamou por libertação. Deus só escolhe Moisés, não foi por causa de Moisés. Foi por causa do clamor do povo. Deus só escolhe Moisés por causa do clamor do povo. Se Deus chamou Ciro de servo, por que não pode chamar Bolsonaro de meu amigo? Se Deus chamou Ciro de servo, se Deus deu vitória para Naamã, que não pertencia ao povo de Deus, por ele o Senhor dera livramento aos assírios. Está lá, 2 Reis 5, é só você ir. Deus deu vitória para Naamã. Por que que Deus não pode ser com o Bolsonaro? Como tem sido. Pode sim. Pode sim.
É Deus que tem guardado esse homem. É verdade. Ele é o escolhido por Deus para esse tempo. Ele não é o homem perfeito, mas é o homem que foi levantado por Deus para preservar os nossos princípios. Aleluia. Ele tem dado guarida. Ele tem sido um faraó que tem guardado os princípios. Está aí. Hoje, eu e você podemos vir na rede social pregar a palavra. A gente pode sair no meio da rua pregar a palavra. A gente pode ir no supermercado comprar o que quer. A gente pode sair para qualquer lugar desse país, inclusive nos países vizinhos. Nós entramos com liberdade. Mas se o outro governo entrar, pode ter certeza. Acabou. Nós vamos passar dias complicados. Muito. Dias complicados. Vamos ter horário para sair, horário para culto, horário para internet. Vão controlar tudo. O Brasil é uma resposta para o mundo. Brasil, desperte. Você é uma resposta para esse mundo. Há um avivamento nascendo no Brasil. Há um avivamento nascendo no Brasil. Por muito tempo, os avivamentos surgiram dos Estados Unidos, da Rua Azusa. E toda vez que houve um avivamento, houve mudança da cidade. E eu tenho percebido isso nos últimos anos, há um avivamento no Brasil. Ah, pastor, a gente já passou pelo período de milagres, onde nascia dente de ouro, onde a perna crescia, o cego enxergava, o surdo ouvia. Pastor, não estou vendo mais esses milagres. Deus falou comigo. Não tem mais tanta necessidade desses milagres no Brasil. Pastor, e tem necessidade de quê no Brasil? Da verdade. Verdade não se vê com milagre, verdade se vê com mentalidade. Com mentalidade. Mentalidade. É isso aqui que Deus quer mudar em nós. Exatamente. Por isso que Deus levanta profetas para tocar aqui, confrontar aqui. Isso. Egos. Hoje é uma briga de egos, de poderes. O principado que está lutando contra o Brasil chama-se Mamon. E todos os homens que querem chegar lá é apenas por poder. E eles não percebem que Satanás está por trás, os dominando em cima do seu coração, onde o seu coração está preso, aprisionado. Aí Satanás se alimenta. Porque Satanás só tem poder aonde o homem dá legalidade. Exatamente. Aí ele vem, domina, se instala a sua casinha, ele fica ali com quem não quer nada. Porque, irmãos, o que explicar alguns homens que já estão milionários, querer governar o nosso país novamente? Lula não é pobre. Não. Seu filho não é pobre. Não. Sua cúpula não é pobre. Não. O nosso último presidente antes do Bolsonaro não é pobre. Não tem nenhum. O único, querido, quem era que tinha menos bens declarados? O único que não usou dinheiro público, cortou dinheiro da mídia, da Globo. Quem foi que cortou? Estão entendendo isso? Nós precisamos despertar. Renato Pastene, ele é um profeta, pastora. Doutora, depois entre em contato com esse homem, é um profeta de Curitiba, homem de Deus, que tem uma revelação profunda. Depois entre em contato com esse homem, é um escritor, um amigo, viu? Renato Pastene. Contato também para ele poder estar esses dias conosco aqui. Amém, doutora. Renato, depois entre em contato com a doutora, Renato. Ela é lá de Alagoas. Doutora com coração amável, tem cedido espaço para o Brasil receber uma palavra. Renato tem uma palavra para o Brasil. Renato é um profeta que carrega de Curitiba,
É um homem de Deus. Então, Brasil, nós precisamos despertar. Nós precisamos ter homens de Deus lá sim. José de Arimateia investiu num corpo de Jesus morto. Se não fosse José de Arimateia, o corpo de Jesus na terra teria se desfalecido. Ali fala de um cuidado, fala de guardar. O que a igreja tem feito hoje? A não ser preservar, para não deixar. Escute, o que seria desse mundo sem a igreja? É porque esses dados que eu vou dar aqui para você não saem na mídia. O que seria de um bairro sem uma igreja? Quando um traficante se converte, quando uma prostituta sai do prostíbulo, quando um homem errado, quando um homem adúltero se converte o coração e ele deixa de trair a esposa, seu leito é santificado, sua casa é santificada, seu sacerdócio é restaurado. Aquele bandido que se converte naquela comunidade, toda aquela comunidade é atingida tendo paz. Nós ajudamos o Estado. É verdade. Só que esses dados não saem, a mídia nunca vai falar disso. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, nem sai na mídia. Porque o segundo lugar é tão pífia a venda que ele sai como primeiro. Para não divulgar o nome de Cristo. Para não divulgar o nome do nosso Senhor. Nós não podemos se curvar, Brasil. Nós temos que se levantar como José de Arimateia e querer homens lá sim. Nós precisamos de um presidente cristão. Precisamos de um Senado cristão. Precisamos de federais cristãos. Precisamos de um judiciário cristão. Precisamos de um legislativo cristão. Pastor, mas todo mundo vai se converter? Não, mas pelo menos que tema o nome do Senhor como Nabucodonosor temeu. Nabucodonosor, depois que Sadraque, Mesaque e Abidnego saem da fornalha, ele faz edito. Ninguém vai falar mal do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqui não, na minha província não. Dário também teme, faz edito, ninguém vai falar mal do Deus de Daniel. A gente vai ver a mão do nosso Deus. Quem desafia Deus cai por terra. Cai por terra. Que o diga Saulo de Tarso. É verdade. Esse povo não sabe com quem está mexendo, eu não estou ameaçando ninguém. Sabe não. A pessoa que zomba do cristão, ele não sabe com quem está mexendo. Sabe não. Ele acha que está mangando do meu nariz grande. Ele acha que está mangando da minha orelha grande. Do meus dentes tortos. Tá não. Ele está mexendo com o dono. Saulo de Tarso, ó, caiu do cavalo. Ó, o profeta aí, o profeta Renato, da Fia na Espada, é um profeta também, doutora. Ele é lá do Rio, viu? Entra em contato com esses homens, doutora. Renato, manda um oi aí para a doutora. A doutora é lá de Alagoas. A doutora Cláudia. Doutora, é pastora, é psicóloga, a mulher é tudo. O negócio é dele. Depois o senhor tem que passar o contato deles para mim, para eu poder... Vou passar. Renato, a doutora ela vai ter alguns dias aí, Renato, numa live aí pelo Brasil. Se entrar em contato com ela aí, vou passar o contato de você para ela entrar em contato com vocês em outro dia. Profeta, paz. Aí, o Renato já está em contato aí. É um menino que tem uma palavra muito aguçada, tem um discernimento de espírito muito aguçado. É um profeta maduro já prega, mora no Rio, muito amigo do Pedro, é uma bênção. Menino de Deus. Graças a Deus. Então nós precisamos disso, Brasil. Despertar. Precisamos de José de Arimateia, sim. Sem José de Arimateia, o corpo de Jesus teria sido putrefacado, teria sido dilacerado, teria sido destruído. Os micróbios teriam comido, as aves teriam tirado pedaços do Senhor. Mas José de Arimateia foi perante Pilatos e disse: me dá o corpo morto, me dá.
Isso fala de uma preservação onde ele colocou o corpo do Senhor em um sepulcro onde ninguém havia deitado ainda. Um sepulcro novo. Precisamos de homens e de mulheres para defender os princípios de uma igreja que parece que está sem reação. Sim. De uma igreja que parece que está sem vida. De uma igreja que parece que perdeu a direção. Se a igreja perdeu a direção, os seus membros vão lutar, vão guerrear. Vão pagar o preço por um corpo que parece que está morto. Fala, Deus. Precisamos ter condição de até investir o nosso tempo, nossa influência, nossa economia em um corpo que parece que está sem vida. Verdade. Ele envolveu o Senhor. Outra, eu falei lá em Gênesis 45, 16. Faraó disse, olha, traga a sua família para cá. Coloque ela na melhor terra. Eles comerão o melhor da terra. Eles só comeram o melhor da terra porque José era o governador da época. Se a gente não tiver governantes que temam a Deus, nós vamos perecer como igreja. Vamos ser uma igreja perseguida como na Ásia. Eu não quero isso para o Brasil. Ah, pastor, foi lá no Egito, foi lá com o faraó que houve perseguição, destruição. José já tinha morrido, irmão. Faraó já tinha morrido, assumiu outro que não conhecia José, que não conhecia os princípios de José. Na minha geração, os governantes conhecerão os princípios de Deus. Nós somos a geração da mulher do fluxo de sangue, onde Jesus estava em a pronta entrega para curar, mas é a gente que tem que ter mentalidade para tocar nele. Jesus não vai fazer nada com essa geração. É a nossa geração que precisa despertar para tocar no Senhor, para um arrependimento, para uma mudança, para uma transformação. A gente não está preocupado com a próxima geração, que é a filha de Jairo. A filha de Jairo, lá em Marcos 5, é a próxima geração. E a próxima geração só será levantada quando a mulher do fluxo de sangue for curada, que é a nossa geração. Estamos no mesmo tempo. No mesmo tempo. No mesmo tempo. No mesmo tempo. E podemos aprender um com os outros. Sim. Não tem ninguém mais inteligente. Não tem. Não tem. Leandro Carnal, que é um grande filósofo, ele disse que já está beirando os 50 anos. Ele não falou a idade, mas já está beirando os 50. E ele disse que teve... O que, doutora? Fale aí. Eu tenho 52, vou para 53. Olha bem, olha o que o Leandro Carnal disse, eu achei interessante. Achei interessante. Ele disse assim, eu tive que me atualizar. Porque o meu mercado de livros, o meu mercado de palestras acabaram. Eu tive que vir para as lives. E para me aprender a fazer lives, eu tive que aprender com um jovem de 16 anos. Porque o jovem de 16 anos sabe qual é o melhor aparelho telefônico para live. O jovem de 16 anos sabe qual é a melhor iluminação. Sabe qual é o melhor horário. Sabe o que dá engajamento. Sabe o que dá curtida. Ele disse que teve que atualizar o método dele de ganhar dinheiro. Ele disse que os livros deixaram de fluir. Ele disse que as palestras deixaram de crescer. E um novo mercado entrou, que foi a mídia digital. Ele teve que se atualizar, 50 atualizado. É igual o smartphone. Precisa se atualizar. O cristão também precisa. Desperta. Escuta. Pega essa, doutora. É interessante. Já estou encerrando. É interessante. É interessante. 10 anos atrás, 2012, tinha um piloto de helicóptero e tinha um cinegrafista. 2022, está o piloto de helicóptero e o cinegrafista desempregados. Sabe por quê? Hoje tem o drone.
Se a gente não se atualizar, cristão, nós vamos ficar para trás. As máquinas vão tomar aquilo que a gente faz. Nós precisamos despertar. Cuidar dos corações. Aonde hoje o povo está, irmão? Aquele evangelismo que tinha de 10 anos atrás, de casa em casa, de porta em porta, não funciona mais. Não funciona mais. Aonde é que o povo está, Brasil? Onde é que você está me assistindo agora? Eu tenho gente do Rio de Janeiro, que é o Renato. Eu tenho gente de Curitiba, que é o Renato. Eu tenho gente de Rio Branco, eu tenho gente de Alagoas, do Brasil inteiro agora, ó. Conectados no mesmo horário, no mesmo nível de ambiente, em lugares diferentes. Na mesma frequência, em ambientes diferentes. É isso que Deus nos chama. Estamos na mesma frequência de fé pela nossa nação. Amém. Em lugares diferentes. Amém. Mas com a mesma frequência. Amém. Ligados na videira. Ligados fixados no Senhor. Arraizados no Senhor. Glória. Crescendo em Cristo. Onde a nossa fé é edificada. O Brasil não será destruído. Eu não aceito isso. Eu não aceito. Eu quero me levantar como um José. Eu quero me levantar como um José de Arimateia. Eu nunca tinha me envolvido aqui, doutor, na política. Já ministro há 7 anos aqui, há 3 anos eu pastoreio. E é a primeira vez que eu tive no meio político aqui, inclusive apoiando o nosso amigo Heber Machado. E a gente vê cada coisa muito forte, muito forte. Mas eu disse, eu não posso me curvar. A gente precisa estar tentando. A gente teve Júnior Trovão lá no Rio. A gente teve Juarez Tavares em Minas Gerais tentando. A gente teve alguns aqui no Acre. E nós não podemos cessar. Temos que avançar com homens que temem a Deus. Com homens que temem a Deus. O mal despertou e eles se uniram. Você viu os vídeos que estão circulando nos grupos de WhatsApp. Eu não vou nem compartilhar isso porque eu não sou um exponenciador das trevas. Eu sou um dissipador das trevas. Então eu não posso alimentar as trevas. Nós não podemos alimentar as trevas. Não repasse esses vídeos. Repassem vídeos de fé, porque é a fé que combate as trevas, é a fé que combate o mal. É isso que nós precisamos entender. E naquela época, em Gênesis 45, José botou sua família no melhor da terra. Eles comeram o melhor daquela terra. Porque José era um governador que temia a Deus. Porque José governava uma terra ímpia. Era o crente no governo. Faraó era o rei. Mas quem governava era o crente. E quem era que estava dentro do crente? Deus. Na época de Daniel na Babilônia, quem mandava era Nabucodonosor. Mas quem tinha um comando na nação era Daniel. E quem é que estava dentro de Daniel? Deus. Na mente de Daniel. O próprio Deus. Lá em Coríntios vai dizer, 2 Coríntios ou é 1 Coríntios 2, versículo 10 ou é 16. Nós temos a mente de Cristo. Precisamos de homens e mulheres com essa mentalidade no governo, nas nações. É verdade. Renato. É verdade. O corpo de Cristo agindo como Cristo. Nós temos, está nas nossas mãos, como a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou e houve uma mudança nela. Se nós tocarmos naquela tecla, com uma decisão de querer o melhor para a nossa nação, nós seremos os curados. É o meu futuro que está em jogo, é o seu futuro que está em jogo, é o futuro da próxima geração que está em jogo. Deus, Jesus só se move da geografia da mulher do fluxo de sangue para a casa de Jairo depois que ela é curada. Nós estamos impedindo o futuro da próxima geração. Se a próxima geração não tiver uma casa boa, se a próxima geração não tiver um carro bom e um bom emprego, a culpa é nossa. É verdade. Se a próxima geração, se os meus netos
se os meus bisnetos, se o seu neto, se o seu bisneto, os filhos do seu filho, comerem lixo como na Venezuela, jogados no meio da rua como um qualquer, como os nossos tataravós, dos seringais, insetos e bichos, como na China. insetos e bichos como na China, a doutora está acrescentando. A culpa é nossa. Olha aí que benção. Renato disse que no Rio eles estão jejuando, clamando, pedindo intervenção de Deus. Amém. É isso aí, Renato. A gente está junto. Estamos em geografia diferente, mas na mesma frequência, Renato. Na mesma frequência. Mesma frequência. Fé. Fé. Haverá um dissipar de Deus sobre essas trevas. E nós cremos numa geração de José de Arimateia e de José do Egito. É uma geração que vai proteger a próxima geração. Não é sobre nós. É o que vem depois de nós, porque a visão de Deus nunca é para o cenário atual. Sempre a visão de Deus é para o futuro. Em Gênesis 25, vai falar que Rebeca está grávida de 2 filhos. Esaú e Jacó. Eles lutam dentro dela. A guerra. Ela vai orar e perguntar a Deus o que é isso. Ela disse, Deus, o que é isso? Está lá em Gênesis 25, 23. Deus disse, 2 nações há no teu ventre. Quando nasce, presta atenção. Primeiro que já era dor, né? Ser mãe, naquela época não tinha cirurgia, não tinha cesárea. Tinha que ser natural. Nasce o primeiro, Esaú, peludo. Depois vem José agarrado no pé. Ela tem 2 guris, ela tem 2 meninos. Como é que fala menino aí, Renato, no Rio? Ela tem 2 meninos. Ela tem 2 meninos no braço. Mas na visão de Deus são 2 nações. Exatamente. Deus, quando olha para você, não olha para você. Ele olha para o que ele vai fazer também através de você. Outra coisa, para finalizar, eu finalizo aqui. Meninos, meu. Renato disse que é meninos. Lá no Rio. Aqui também. Achei que era como no Rio Grande do Sul, guri. Piá, né? No Rio Grande do Sul é piá. Menina é piá. Né? Como é que é aí em Alagoas, doutora? Como é que é Alagoas? Aqui é meninos. Menino também. Amém. Então, no braço de Rebeca, tinha Esaú, Jacó no outro, mas na visão do céu, 2 nações. E se Jacó não sobrevive, talvez nem nós teríamos hoje essa atmosfera de fé e acesso ao Espírito Santo. Vou encerrar com um testemunho. A minha mãe, eu sou filho de mãe solteira, Minha mãe me teve com 15 anos de idade. Meu pai era um caixeiro viajante. Meu pai ele viajava, ele era caminhoneiro. E todo caminhoneiro é namorador. Ele deu uma passadinha no Acre e deu uma namorada com a minha mãe. E foi embora. Eu nasci. Minha família materna deu condições para minha mãe abortar. 15 anos, uma menina que não tinha estrutura, não tinha Cristo. Tentou. Não conseguiu. Eu nasci. Hoje, eu sou uma bênção para muita gente. Deus já me usou para muita gente, para curar a gente, para renovar a gente, para direcionar a crente. Agora a pergunta que não quer calar. E se o projeto dá certo? Quantas almas não já teriam deixado de ser salvas? Levantadas, ministérios, ministros, cidades, estados, nações. Então, às vezes, você diz, não, pastor, mas é uma jovem de 13 anos, de 12 anos, foi um acidente, foi um estupro. Você não sabe o que Deus tem com aquela criança. Você não sabe o projeto de Deus. Você não sabe. Mesmo que tenha sido um acidente. Mesmo que tenha sido um acidente. Porque no meu caso, a minha mãe não planejou. Foi um namoro. Foi para a juventude de hoje, um fica.
e deu um filho. Ela achou que tinha sido um acidente, na visão de Deus era um profeta. Tem uma geração de profetas nascendo. Amém. Toda vez, para me encerrar, agora é sério, sério. Toda vez que Deus está para levantar libertadores, o espírito de morte visita a terra. É assim mesmo. Você não lembra na época de José? Na época de Moisés, melhor dizendo, na época de Jesus. Veio o decreto de morte. E o que é que eles querem aprovar no Brasil? O aborto. Querem matar. O assassinato. É sinal. Isso é sinal. Deus está levantando uma geração de libertadores. De libertadores. É a geração, Renato, do avivamento sobre o Brasil, Renato. Toma posse do teu livro, Renato. Vai sair. Rabachuri canta lá, cantaraia. Então é isso, doutora. Até aqui falou o Senhor. Quero deixar a senhora terminar e conduzir. Eu quero, sim. Olha, eu fui alimentada espiritualmente. Eu não tenho dúvidas que não apenas eu fui alimentada espiritualmente, mas todos aqueles que estão ouvindo, assistindo, também foram alimentados. E eu acredito que saculejados, não é? Porque quando a gente diz desperta, acorda, né? Então, é como se nós estivéssemos assim saculejando. Não tem o cutucar, né? Fulano cutucou alguém, né? Na internet, cutucou, né? Então, nós precisamos justamente disso. E foi isso, né? A sua palavra, ele trouxe sabe, esse empurrão que o povo de Deus precisa. Nós não podemos, pastor, aquilo que me deixa indignada é ver uma igreja parada, é ver um povo quieto, cabisbaixo, é ver um povo morto. Não é isso que Deus quer para a igreja. De forma alguma. Deus quer o povo dele erguido. Diga ao povo que marche, ele precisa marchar. E para marchar, nós temos de estar de pé. E quando a gente marcha, nós marchamos e de cabeça erguida, olhando nos olhos, nós não temos de ter medo de ninguém. Nós não somos covardes. O povo de Deus, quando baixa a cabeça, quando ele se omite, ele está se acovardando. Não existe neutralidade. Deixa de conversa mole, deixa de conversa fiada. Não existe neutralidade. Nós temos de nos posicionar. Sim, porque são os meus filhos, minha neta. Eu tenho uma neta que já fez 1 mês agora, mas meu esposo tem netos. É pelos netos, é pelos filhos dos meus filhos, é pelos filhos dos nossos filhos, é pelos nossos netos, é por todos aqueles. Então, nada de se acovardar, nada de baixar a cabeça. Nós temos de olhar nos olhos. E quando eu digo peitar, quando eu digo bater na mesa, não é que a gente vai ser agressivo, é que nós temos de ter uma posição firme. Quando nós somos aquelas pessoas passivas, quando nós mostramos que estamos com medo, aí somos dominados facilmente pelo inimigo. E não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que mostrem que têm força, porque a minha força, a sua força, a nossa força vem do Senhor Jesus. Se eu falo, é porque a minha força vem dele.
não é minha. Então, se eu não tenho essa força, está na hora, minha irmã, está na hora, meu irmão, de você buscar ao Senhor. É a sua conversa com Deus. Então, está havendo aí um problema seu com o Senhor. Vá buscar o Senhor. Vá confessar os seus pecados ao Senhor. Vá se arrepender. Se arrependa dos seus pecados. Arrependa-se. E quando nós nos arrependemos e buscamos ao Senhor em oração, quando nós buscamos essa comunhão, essa intimidade com Ele, Ele nos enche, nós nos sentimos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós sentimos como se Deus estivesse ali o tempo todo. Pastor, eu fico aqui, eu atendo muita gente, eu sou mentora, hoje não é mais nem tanto atendimento clínico, foram 30 anos. Hoje é a minha mentoria espiritual. Então, o que é que acontece? Às vezes, quando eu paro de uma pessoa para outra, eu começo a marchar dentro do meu quarto. Eu chego ali dentro do meu quarto, eu oro. A minha casa fica no meio aqui de um terreno grande, mas eu acredito que os meus vizinhos escutam, porque é um silêncio muito grande, sabe? Então, o que acontece? Eu começo a clamar, eu começo a levantar um clamor ao Senhor, eu levanto um clamor ao Senhor. E o que está faltando hoje é que a igreja ela não precisa apenas ficar esperando que outros clamem por Ele. Nós precisamos nos trancarmos também em nosso quarto. Nós precisamos chegar dentro da nossa casa, como nós fazemos em família, orarmos em família. A coisa mais linda que eu acho, eu já tenho filhas adultas, casadas, são servas do Senhor, graças a Deus. Mas Deus me deu Pedro. Pedro é uma promessa de Deus em minha vida. Ele me deu ele aos 45 anos. Hoje eu tenho 52. Pedro tem 7 anos de idade. Então, Pedro lê tudo, inclusive a Bíblia Sagrada. Pedro fala muito bem, porque Pedro é profético. Pedro, quando Deus me deu Pedro, Ele me deu e me disse para que Ele estava me dando Pedro e o que Pedro se tornaria. Então, quando eu vejo Pedro discutir, falar tantas coisas comigo, ele não fala como uma criança. É bobagem, tanta bobagem. Ali eu fico olhando para Pedro e ele olhou para mim essa semana, esses dias, e disse assim: mamãe, ouvindo tanta coisa, falar sobre aborto. Aí ele olhou para mim e disse: mamãe, o que é aborto? Eu disse: filho, aborto é assim, quando a mulher fica grávida, o que é que acontece? Tem um bebê dentro da barriga dela, no útero materno. Então, esse governo de esquerda que está aí, ele está querendo entrar para dominar o Brasil e assim legalizar o aborto, onde as mulheres poderão assassinar os seus bebês dentro dos seus ventres maternos, dentro do seu útero materno. Assassinar, matar o seu filho. Meu filho botou a mão na cabeça assim, fez assim, olha. Meu Deus. Deus do céu. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, mamãe. Isso não pode acontecer. Eu vi uma criança de 7 anos botar a mão na cabeça e sentir. Ou seja, ele não estava ali se comportando apenas como, sabe assim, olhando. Não, ele estava compreendendo o que é uma vida. Eu digo, filho, você não é um... quando eu olho para você, filho, eu posso até não ver, mas eu não ver literalmente, mas você, filho, representa uma geração. Você, filho, você terá
você casará um dia, você e sua esposa terá filhos, você será usado pelo Senhor, você pregará para as nações, você será usado por Deus. Então, quando eu olho para você, filho, eu olho para um monte de gente, porque foi isso que Deus me mostrou quando você estava em meu ventre. Deus mostrou você para mim. Ele mostrou para mim, você adulto, e eu chamando por você. Quando eu chamo, eu estava ali procurando Pedro, e eu, Pedro, quando eu encontro Pedro, estava na frente de uma multidão, e uma multidão estava ouvindo Pedro. Ele olha para mim e sorri. Eu nunca esqueci do sorriso, que é o mesmo sorriso, um sorriso lindo, só que era um sorriso de um homem, um adulto. Ele olhava para mim e sorria. Aí eu sorria para ele e dizia: continua, filho. Continua, filho. Continua, filho. Então, quando nós estamos nesse momento falando de tudo isso, de aborto, e se nós formos aqui falar, porque eu sei que esses dias outras coisas, outras pautas da esquerda vai entrar também aqui, né? Porque vai ser quente, vai ser quente. Né? Outras pautas de esquerda vai entrar aqui. Isso é para mostrar a cada um de nós, a cada um de vocês que estão aqui, que ouviram o pastor, um profeta, um homem usado por Deus, né? Quando nós matamos uma vida, porque é matar uma vida, há o direito de escolha, escolha de quem? Seu ou do bebê? Eu quero entender isso, direito de escolha de quem? Seu ou do bebê? Então, quer dizer que você está tendo esse direito. Eu estou vendo dois corpos. Arrepiou tudo. Arrepiou tudo aqui. E a criança. Então, peraí, você está decidido por outra pessoa? Porque se hoje eu estou aqui, se você hoje está aí, é porque nós temos mãe, nós temos uma família. Nós temos uma família. Nós não somos projeto de chocadeiras. Nós temos uma família. Quando eu olho hoje, antes de falar com o irmão, eu recebi um telefonema de minha mãe, que tem 78 anos, fez esse mês. O meu pai fez 80 anos de idade. Então, eu posso chegar, olhar e dizer assim, eu tenho uma família. Então, essas crianças que estão no ventre materno, elas também têm o direito de nascer. Elas têm o direito, se você não quer essa criança, mas faça-me um favor, entregue àqueles que querem criar, porque tem muita gente aí que não pode gerar um filho, mas está louco, pedindo a Deus por uma criança para carregar em seus braços, para cuidar dessa criança, para amar essa criança. Então, por favor, existe tantos meios para se evitar. E como é que você olha e acha e acredita que o melhor meio é você matando, é você assassinando, é você sendo uma criminosa? Criminosa! Eu amo os meus filhos. Eu amo os meus filhos. Segundo todas aquelas pessoas que eu já cuidei, segundo os alunos que eu já tive, todos eles sempre disseram que eu tenho um instinto materno muito aguçado. Eu acredito realmente que eu tenho esse instinto materno. E quando eu olho para as minhas filhas, eu agradeço a Deus porque eu vejo o instinto materno lindo, lindo, lindo. Quando eu olho a minha filha com a minha neta, eu vejo, eu digo, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, aquele amor que eu transmiti
na maternidade, que coisa linda, Senhor. E eu vejo no meu filho, o meu filho olhar assim, dizer assim, um dia, quando eu for um homem, casar com uma serva de Deus que o Senhor está preparando, porque eu já orei desde o ventre materno. Desde o ventre materno, ela não é, não é assim não, à toa não, sabe? Ela já está sendo preparada por Deus também, porque eu disse ao meu filho, na hora certa, vocês irão se encontrar, porque ela também já está em minhas orações. Aí ele olhou para mim e disse, quando um dia eu me casar, mamãe, que eu tiver os meus filhos, aí ele olha e faz assim, mas olhe, vocês dois vão morar conosco, porque como a gente, né? Aí eu olho, bom, tá certo. Ele disse, não, porque eu jamais vou abandonar os meus velhos. Nunca vou abandonar os meus velhos. Jamais vou abandonar meus velhos. Vocês vão morar comigo. E ela vai aceitar. Então, olha só, pai, mãe, quando nós criamos os nossos filhos, quando nós transmitimos esses valores, quando nós transmitimos os princípios que está na palavra de Deus, a própria Bíblia diz, Deus diz para nós fazermos, e muitas vezes nós, como cristãos, esquecemos, ou somos preguiçosos mesmo, e não fazemos, que é ensinar os nossos filhos, ensina a criança, olha, ensina a criança enquanto pode, ensina. Eu não abro mão, nunca abri mão de ensinar as minhas filhas, não me arrependo por nada nesse mundo, não me arrependo dos momentos e de tudo que eu tive de abrir mão para poder estar com elas e me orgulho em dizer, criei minhas filhas. Criei minhas filhas e hoje eu crio meu Pedro, sim, nós criamos, eu e meu esposo. Meu esposo é acriano, viu? Criamos o nosso Pedro e nós criamos todos os dias, oramos juntos, nós oramos juntos. Pedro lê a Bíblia e ele lê corretamente, nós lemos juntos. E ele olha para nós assim, e na oração, o pai dele inicia a oração, depois o Pedro prossegue a oração, e eu depois finalizo a oração, e aí nós estamos passando para o nosso filho que nós estamos dizendo para ele que, olha, filho, esse é o poder. Filho, é o falar com Deus, filho. Esse é o poder. Quando nós falamos com Deus, filho, Deus nos ouve e Deus cumpre tudo aquilo, filho, que nós falamos. Ele vai nos ouvir, ele vai nos atender, filho. Filho, olha, filho, se você for obediente ao papai, à mamãe, você vai ter vida longa, você será próspero, filho. Obedeça ao papai e à mamãe, você vai fazer feliz o coração de Deus, porque você vai estar cumprindo aquilo que Deus quer. Então, pai, mãe, está na hora, pai e mãe, de nós sermos referências para ele. Seja referência para o seu filho, seja referência para a sua filha, seja referência para os seus netos, seja referência. Como você precisa olhar e ver que o seu país, que o nosso país está precisando que nós fiquemos de pé e que a gente lute bravamente, de cabeça erguida, marchando firme, confiando que a vitória é nossa, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que história é essa de baixar a cabeça? Eu não sou mulher de baixar a cabeça. Eu sempre digo para todas que chegam perto de mim, eu sou uma Débora. Não me bote atrás numa guerra, nem me bote no meio, me bote na frente. Lá na frente, não tem problema não se eu levo uma pancada, não
tem problema não se eu vou levar e vai sangrar alguma coisa. Deus me cura depois. Não tem problema não. Mas eu estar lá. Por quê? Porque minhas filhas, quando olham para mim, meu filho, quando olha para mim, ele vai olhar para mim. Todos eles olham para mim como alguém que luta, como alguém destemido, como alguém que tem atitude. Olha, não importa, seja lá o que for, atitude. O povo de Deus precisa ter atitude. Aquela mulher do fluxo de sangue, que eu amo essa, eu amo, sabe? Eu me delicio toda vez que eu leio essa parte, eu já ministrei a respeito. Sabe, eu amo porque aquela mulher ali, ela correu o risco de ser apedrejada. Ela entrou ali naquela multidão, debaixo daquele monte de pano, coberta para não ser vista, porque ela estava ali, ó. Ela vivia à margem da sociedade, ela não podia estar perto daquelas pessoas. E aí ela entrou ali naquela multidão e foi entrando, não foi fácil, gente. Não foi fácil, por quê? Porque o próprio Jesus, olha, quem tocou em mim? Os discípulos olharam, mas olha a multidão, olha a multidão, mestre, tanta gente tocando no Senhor, como assim? Quem tocou no Senhor? Porque ele sentiu que poder tinha saído dele, poder de uma mulher de fé. De fé. Ela, se ao menos eu tocar na água, se ao menos eu tocar, eu serei curada. Então, está na hora de nós nos levantarmos, lutarmos mesmo. Está na hora da gente, ó, curem, busca a cura. Busque a cura em você. Busque primeiro ser curado diante do Senhor para curar. Eu não posso me disponibilizar a curar se eu não estiver curada. Aí eu vou estar sempre reclamando da vida, amargurada, entristecida, desanimada e dizendo: ai, para que eu vou fazer isso, meu Deus? Essa gente não vai conseguir nada. Sim. Olha, eu estou com medo. Eu não estou com medo. Eu não posso ter medo. Eu não estou com medo, porque o meu Deus é maior. O meu Deus é o Todo-Poderoso. Então, como é que eu posso ter medo? Eu não estou com medo. Agora, se nós, como cristãos, não cumprirmos o nosso papel e não nos levantarmos e marcharmos firmemente, aí sim, aí você se prepare. Mas não venha reclamar no meu ouvido depois. Não venha reclamar para mim. Não venha, porque vocês me conhecem perfeitamente. E vocês sabem que eu sou a primeira pessoa a olhar e dizer: mas não foi você que buscou? Não foi você que buscou? Eu não orientei tanto você? Então, por favor, não venha chorar o leite derramado. Não venha com a panela vazia. E não venha comer os meus 3 cachorros que eu crio aqui. Porque os meus 3 cachorrinhos não vai ser comida de ninguém. Em nome de Jesus, os meus animaizinhos, não. Então você se levante da sua cadeira, levante-se com fé e deixe a omissão e a covardia de lado. E deixe esse negócio, não deixa, eu estou cansada disso, eu estou cansada disso. Eu tenho que ser neutro, eu estou cansada disso, não existe neutralidade. Não existe neutralidade, existe sim, existe covardia e pessoas omissas. Covardia e pessoas omissas. É mais bonito você admitir o que você é. Agora, não use a palavra neutralidade, porque neutralidade, nem eu, ninguém. Se eu vejo uma pessoa chorando e sofrendo, eu não posso dizer que eu não estou sentindo a dor daquela pessoa. Como?
Se eu tenho sentimentos, se eu tenho sentimentos, imagine você, se Jesus Cristo fosse neutro, ele não tinha curado, ele não tinha ressuscitado, ele não tinha alimentado. Se ele fosse neutro, porque ele não teria usado a empatia, ele não seria empático, a neutralidade. Você já está... Olha, é uma coisa assim, sabe? Essas ideias loucas, parece que você não pensa. Você fica assim, surtando, sabe? Ah, não, porque eu sou neutro. Como você pode ser neutro? Se Jesus não foi neutro, se você for neutro, você não cuida de ninguém. Você não cuida de ninguém. Essa foi revelação, foi do alto. Então, vamos erguer mesmo as nossas mãos, mesmo distante. Nós estamos distantes geograficamente. Nós estamos todos distantes geograficamente, mas nós estamos na mesma atmosfera espiritual. Deus estava falando e ele falou ao meu coração, ele falou ao seu coração, ele falou ao coração de todos. Agora, não fica só em falas, arregaça as mangas, ó, e mãos à obra, porque o Brasil é do Senhor Jesus e as portas do inferno não irão prevalecer jamais. Pastor, eu gostaria que o senhor encerrasse, mas orando, levantando um clamor por nossa nação. Amém? Amém, doutor. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Foi lindo, foi maravilhoso. E agradecer ao senhor. Agradecer por sua disponibilidade, pelo seu amor à nossa nação. Somos filhos dessa pátria, desta nação. Nós somos filhos, nós temos de amá-la, nós temos de amar. Nós temos de amar a nossa nação, cuidar da nossa nação, defender e proteger a nossa nação. Nós precisamos fazer isso. Então, pastor, muito obrigada. Obrigada, obrigada mesmo. Que prazer imenso conhecer o senhor. Eu passei 10 anos, quase 10 anos no Acre. Quase 10 anos no Acre. Depois o senhor vai saber um pouquinho da minha história. O Weber conhece, amo o Weber, amo a Rosiane, amo. Olha, eu e o Acre, a gente não tem como desprender-se, porque nós temos uma história... Já deu casamento, hein, pastor? Nós temos uma história de amor, entendeu? Então, nós não podemos e não temos como desprender-se, né? O Acre olha, quando... nós temos muitas histórias para contar. Eu tenho um monte de gente que eu digo para eles assim, nossa, meu Deus do céu, eu digo, queria eu ter um momento assim de trazer... Aí eu ia trazer o Acre quase todo aqui para minha casa, sabe? Porque eu sei o amor e o carinho que eles têm por mim, e eu sei o quanto os amo, e o bem e o carinho que eu tenho por esse povo. Eu sei perfeitamente disso. Então, pastor, muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor, o seu ministério, a sua família. Que Deus abençoe a todos nós. Mas agora é o senhor que vai orar, que vai levantar um clamor por essa nação. Amém, doutora. Eu também quero agradecer, né, pelo tempo precioso que tivemos juntos. Tenho certeza que Deus falou muito esse período que a gente está aqui. Está já, acho que mais de hora aqui já. Eu tenho certeza que Deus falou muito com cada um de nós, nos edificou, nos fortaleceu. Né? Deus usou a senhora agora na parte final de uma forma incrível, né? Que Deus possa também abençoar o Renato, né? Tá aí com a gente, né? Está fazendo um alerta para a gente. Não é tempo de praga já os nordestinos. Que benção. Com certeza, Renato. Deus abençoe, homem de Deus, né? Com certeza vai estar com a senhora aí
doutora, nas Vai outras lives, sim, né? Vou fazer essa vai ponte, vou sim. mandar o contato dele para a senhora, né? Eu vou Sim, contar para a senhora, para ele, vocês entrarem em contato, fazer esse vamos alinhamento. Um profeta que assim. tem nosso respaldo, Isso é doutora, uma para estar com a bênção. senhora. Tem Isso palavra é lá uma do Rio, é bênção. bênção, em nome de Deus. Tá Estava certo. assíduo aí na live acompanhando a gente, né? E, Amém. e assim, né, doutora, aqui a senhora sabe que a senhora já veio aqui, passou quase 10 anos, a senhora já deve saber desse ditado, né? Provou da água do Rio Acre, né? Não quer mais ir embora, né? Então, a gente precisa de pessoas como a senhora, pessoas que pensam diferente. A gente sabe que o acriano tem um pouco de dificuldade na mentalidade, aprisionado um pouquinho, se acha muito pequeno. O acriano parece Gideão, né? Em Juízes 6,14, né? Diz, eu sou o mais, a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, eu sou o menor da minha casa. Às vezes o acriano, ele se diminui. O acriano é pessoa de muito talento, de potencial, de pessoas que podem ir para qualquer lugar desse Brasil, se darem bem na vida, mas eles precisam acreditar nele, né? Somos o estado que tem a melhor carne bovina do Brasil, somos o estado que tem o melhor açaí do Brasil, a melhor farinha é nossa, Não fale não que açaí, não fale não. né? O Açaí açaí tem de que melhor ter. não tem igual, não tem. É incrível. E assim, às vezes, o Adriano não desperta para esses valores que ele tem, né? Nós temos terra abundante, sol é o ano inteiro aqui. Se tem um problema na energia, se tivesse energia nas placas solares, pegam com o volume do sol energia, nós conseguimos aqui viver o ano inteiro, é um estado abençoado, né? Mas o que eu Mas, assim, pude doutor, eu também fazer, quero levantar esse clamor de que toda localidade do Brasil nós somos um povo só, seja da região norte, sul, nordeste, sudeste, centro-oeste, Distrito Federal, todos nós somos um povo só. Nós precisamos se unir. Nunca o seu voto foi tão importante como agora. Nunca a sua decisão foi tão importante como agora. Nós não podemos recuar. É como o povo de Moisés, que estava com Moisés na frente do Mar Vermelho. Não tem como recuar, meu irmão. Não tem como recuar, minha irmã. É marchar. Vamos à frente. Fazer como Paulo, Filipenses 3:13, esquecendo das coisas que para trás ficam. Vamos avançando para aquilo que está diante de nós. Tem um futuro abençoado nos aguardando, mas depende da nossa decisão do hoje, daqui 29 dias. Vamos votar em 22. Vamos fazer esse clamor pelo nosso país. Pai, Senhor Jesus, neste momento agora, meu Senhor. Nós invocamos o teu nome, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós sabemos que todo joelho se dobrará perante o Senhor, o Rei da Glória. Mas eu quero te pedir, meu Senhor, assim como Paulo e Silas, perto da meia-noite, em Atos 16, meu Senhor, eles clamavam, eles oravam e cantavam hinos ao Senhor, e os alicerces daquela prisão tremeram, e todos foram soltos. Este é o clamor que nós fazemos, que as cadeias que têm prendido meus irmãos, que têm prendido a nossa nação, que têm aprisionado um povo entristecido, um povo que tem se acovardado, meu Senhor, que o teu povo, que a nossa nação venha despertar. E o Senhor diz no Brasil: Lázaro, vem para fora! É momento de nós despertarmos. Tem vida, o Brasil não está morto, o leão não está morto, o leão está vivo, vivo! Vai de encontro agora a cada homem, cada mulher, meu Senhor, aonde ele esteja, meu Senhor, despertando, renovando, seja
fé, meu Senhor, seja a saúde deste homem, seja a saúde desta mulher. Vai despertando agora, meu Senhor, se houver um homem ou uma mulher dentro de um quarto escuro, vai tirando agora, meu Senhor, vai despertando, vai destravando essa mentalidade que está travada, cauterizada, Senhor. Vai agora, Pai amado, agora dando, Pai amado, uma energia, dando agora, meu Senhor, um despertamento, um start, para que a fé deste homem, para que a mente deste homem, desta mulher, desperte, desperte, desperte. Nos dá maturidade, nos dá entendimento, nos dá graça, meu Senhor. É o que te pedimos, é o que te louvamos. Obrigado por este momento precioso, meu Senhor, na tua presença. Porque apesar da distância, nós sentimos o teu fervor, sentimos a tua graça, sentimos a leveza do teu espírito. Não há uma coisa pesada, não há uma coisa ruim entre nós, mas há a unidade do teu espírito. E que o Senhor renove a fé agora, em nome de Jesus. Doutora, Deus está renovando sua saúde, viu? Receba. Sua Amém. saúde está sendo renovada. Deus está tocando no seu coração, te dando graça, te dando paz. Semana de paz. Amém. Salmo 29:11. Salmo 29:11 para a senhora. Aí, ó, vou ler, ó, o que Deus está dizendo aqui, ó. A senhora tem acesso aí a abrir Salmo 29:11? Vou abrir agora. Abre aí e lê para nós. Para a gente finalizar. Salmos 29:11 é uma palavra para a senhora. 29. 11. Diz assim: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Amém. Recebe aí. Deus abençoe, doutora. Foi uma alegria estar junto, Renato. Deus abençoe, Deus abençoe. O Renato Pastene, também lá de Curitiba, que acompanhou a gente, o Renatão lá do Rio. Que Deus abençoe, doutora. Foi uma alegria de conhecer. Foi uma honra. Foi uma honra. Eu creio que essa amizade ela vai se afinilar e a gente vai estar junto aí nos clamores. Quem sabe uma hora a gente está no Nordeste. Tem hora a senhora vem no Acre receber de Jesus. Outra hora a gente vai estar aí com o Renato. Estou doido para ir com o Renato lá, tomar um café com ele. Uma hora Deus vai abrir essa porta. Venham para cá comer muito camarão também, viu? Muito... Meu Deus do céu! A senhora comeu pão de milho aqui? O pão de milho aqui, rapaz, é bom demais. Aqui no Nordeste é cuscuz. O cuscuz é cuscuz, né? Aqui é baixaria o nome. O nosso cuscuz aqui com leite de coco por cima. Opa! Aí não tem como comparar, né? Nesse aí vocês ganham. Mas foi um prazer, pastor. Boa noite, viu? Amém. O senhor sai primeiro. O senhor sai primeiro. Né? Então tá bom. Gente, muito obrigada. Eu creio que a palavra de hoje ficou e vai fazer uma grande mudança na vida, na mente de cada um daqueles que ouviram, que escutaram e que eu creio que vocês irão meditar nessa palavra e, sinceramente, vocês acordarão amanhã uma outra pessoa. Amém? Uma boa noite, um beijo no coração de cada um de vocês e fique com Deus.